Tadeu da Arcádia. Senhor presidente, senhor secretário, pedir licença aqui aos colegas vereadores e vereadoras, fazer algo que eu não costumo fazer, vou fazer um discurso lido, a propósito do que nós estamos vivendo no Brasil hoje. A liberdade é um bem de cada homem e cada mulher. É o direito de ser, conhecer, de ter direitos e conquistar outros que ainda estão por vir. No curso da história, a luta pela liberdade foi a razão da existência da humanidade. A liberdade de respirar, comer, abrigar-se, aprender, manter-se vivo, opinar, trabalhar, descansar, contemplar a natureza, defender-se. Somos verdadeiramente livres quando podemos desfrutar dos direitos que conquistamos. Nossa liberdade está ameaçada quando qualquer desses direitos, sejam os meus ou de outros, estiverem sob ameaça. A conquista da liberdade e dos direitos decorre de lenta, milenar e dura guerra contra a opressão, a exploração, a indiferença e o egoísmo. A perda da liberdade e do direito é instantânea e brutal. Resulta da força, da omissão e da fraqueza. A força de quem oprime, a omissão da suposta neutralidade e a fraqueza dos que não ousam. A liberdade de todos, não de uns poucos que escravizam de diferentes formas nas diversas etapas históricas, é a construção pela verdade. Se o homem e mulher forem verdadeiros, buscarem a verdade, construirão a liberdade. Leon Tolstói, grande romancista russo, afirmou que não se alcança a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. Para ele, a liberdade não é o fim, mas a consequência da verdade. Somos um país tardio, costumo dizer, aos que descrentes comparam nossos 5 séculos com os 5 séculos da América do Norte. Somos um país tardio, costumo dizer aos exagerados otimistas que sustentam ser no Brasil um país jovem. Nem antigo, nem jovem, nem uma coisa nem outra, somos uma nação tardia. Uma nação rascunhada no imprevisível da Europa, na euforia guerreira de Bonaparte. Somos uma pátria tardia de práticas ignominiosas e duradouras. A seletividade ao direito da educação, da saúde, da posse, dos títulos, da liberdade e da cidadania. Somos uma pátria tardia e madrastra com as mãos que construíram essa imensa territorialidade, que cimentaram com o sangue do chicote e com os corpos de suas crias. A viabilidade das crianças no período da escravidão era 10% na área urbana e 5% na área rural. Com os corpos de suas crias, com a violência das separações, com o terror dos navios de pretos, com o inferno das senzalas, as divisas de uma federação que a rigor nunca existiu. Somos um país que chegou depois nos estágios do desenvolvimento humano, graças a uma classe dominante miseravelmente ignara e cruel. O açoite dos pretos foi trocado pela exploração vil da mão de obra estrangeira, pela mentira contada aos emigrantes, a negação de uma legislação clara e digna em defesa da força do trabalho. A abolição dos escravos foi uma caminhada árdua e perversa. Cada conquista legal teve sua contrapartida na negação e recusa no cumprimento da lei. Os direitos dos assalariados foram construídos pela coragem, perseverança, dizer teimosia mesmo, dos trabalhadores e trabalhadoras. O fim da escravidão não significou avanço importante nas condições de trabalho. Os que ousaram insurgir contra jornadas desumanas e salários indignos não lograram êxitos em seus tempos e gerações. Muitos pagaram caro com prisões, torturas, exílios e a própria vida por enfrentar a ganância dos patrões e dos proprietários. O direito do trabalhador é o direito à civilização. O direito ao trabalho digno é ponto fundamental para a liberdade. Tirar direito dos trabalhadores é tirar-lhes a liberdade. A combinação de terceirização com a desumana proposta previdenciária é a volta ao passado. É tratar as pessoas como escravos de uma lógica reacionária, de acumulação de riquezas e de burrice capitalista
que reduz o poder de compra do seu próprio mercado. O que podemos fazer nós, além de organizar, propor, protestar e gritar que esse governo não nos representa? Reencontrarmos-nos com a verdade. A verdade dentro de cada um de nós. Analisar cuidadosamente se nossas alianças e solidariedades não contribuem para o terrível retrocesso que um governo golpista, ilegítimo e cambaleante oferece ao povo brasileiro. Se temos compromisso com a liberdade, o primeiro passo é buscar a verdade. A verdade hoje, senhores e senhoras, exige coragem, mas o que seria da civilização se não existisse a coragem? Obrigado, nobre vereador Paulo Tadeu. Convidamos para o uso da tribuna o vereador Lucas Carvalho de Arruda. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, internautas. Hoje eu uso a tribuna para fazer algumas ponderações, dentre elas um esclarecimento, até para a vereadora Maria Cecília, que foi... a gente chegou a conversar um pouco sobre... Eu estive na Secretaria de Esportes e pude conversar com o secretário paulista, que injustamente, né, foi dito que tinha sido assinado o patrocínio pelo DME. E aí fui conversar com ele, porque depois, inclusive, a vereadora aqui na tribuna se justificou, dizendo que não foi isso que aconteceu, que foi porque foi reprovado. Na verdade, não aconteceu isso. É importante a gente deixar claro que o secretário Wellington Paulista, que é uma pessoa de bem, protocolou o projeto Amigos do Esporte Futsal para Todos no dia 25/11, 25 de novembro do ano passado. E no dia 6 de dezembro do ano passado, o projeto dele foi aprovado. E ele não tinha sido nomeado secretário, nem tinha sido convidado ainda. Então estava dentro dos parâmetros normais e o secretário já desenvolve esse projeto há aproximadamente 4 anos. E, por incrível que pareça, ele não recebe um centavo para desenvolver esse projeto. É um projeto que ele faz justamente porque ele gosta do esporte e, inclusive, na planilha orçamentária desse projeto, é possível ver que ele solicitou R$17 mil, foi aprovado 13 mil, mas nenhum centavo seria para o secretário de esporte. Mas, como ele foi nomeado, depois convidado para ser secretário de esporte, mesmo assim, como deveria realmente ter sido feito, no dia 2 de janeiro ele fez um ofício abrindo mão desse projeto, o que é o correto a ser feito. Mas, da forma que foi colocado na semana passada, ficou injustiça, foi injustiçado porque as pessoas que estavam aqui, estava lotado, saíram com a percepção de que tinha acontecido algo errado. E isso você levanta até dúvidas sobre a própria comissão de esporte, que analisa todos esses projetos, que deve passar pelo crivo dessa comissão. E é uma coisa que aconteceu e passou dessa forma. Então, mais para esclarecimento, estive na secretaria para conversar com o secretário e pude ter essas informações. Então, para fazer justiça aqui, nós estamos passando as informações da forma que elas são. Queria parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho Econômico, a CIA, aqui representada pelo Zé Paulo, o SEBRAE, DEMAI, DME, a Câmara Municipal, que participou apoiando também, que organizaram ano passado o seminário da micro e pequena empresa, que foi lá no auditório do Sindicomércio, também parabenizar o Sindicomércio aí pela disponibilização do espaço. Hoje nós temos uma lei federal que garante uma compra mínima para micro e pequenas empresas para fomentar, do município, da economia local, justamente para fomentar essa economia local. E esse seminário foi no intuito de orientar, de expor aos nossos micro e pequenos empresários e capacitá-los para que possam participar dos processos públicos, das licitações públicas, para que tenham maior participação nesse mercado. Isso pode ajudar muito a nossa economia local aqui em Poços de Caldas. Hoje, inclusive, eu e o vereador Gustavo entramos com um requerimento de voto de congratulações e queria agradecer todos aqui por votar a favor. Parabenizar a Secretaria de Educação, que realizou um curso para os profissionais de educação que trabalham no seu dia a dia com estudantes com um problema auditivo. É o programa que chama Estudante Surdo. De quem estamos falando? Então, mostra aí mais um sentido
que esse governo está preocupado com a inclusão. Esse curso foi dado pela professora Fabiana Scacciotti, lá da Tarso de Coimbra, não sei se todos conhecem, mas ela desenvolve um trabalho bastante importante, e esse foi mais um passo aí nessa questão de inclusão, que é muito importante, e inclusive será tema da audiência pública da próxima quinta-feira. E também parabenizar a Prefeitura e o secretário de Saúde pelo mutirão de cataratas. A gente vive angustiado aqui com o número de cirurgias eletivas que estão paradas, que estão represadas. Diariamente a gente é abordado por cidadãos que têm algum tipo desse procedimento à espera há um tempo grande, e esse foi um ato que deve ser valorizado, e espero que aconteça com mais frequentemente, não só na questão da catarata, mas em todas as áreas de saúde, porque nossa população sofre muito quando tem algum tipo de problema nesse sentido. Por hoje é só, senhor presidente. Gostaria de agradecer. Boa noite. Obrigado. Com a palavra agora o vereador Paulo Eustáquio. E eu gostaria de pedir aos nobres colegas, após a explicação pessoal, a gente ter 5 minutinhos aí de uma reunião informal. Muito obrigado, desde já, pela compreensão. Palavra vereador Paulo Eustáquio de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou aqui muito feliz, senhor presidente, com a atual administração. Espero que ele tome as providências cabíveis através do procurador do município, enfim, do senhor prefeito municipal. Qual o motivo, senhor presidente? É uma luta minha e do senhor também, que está presente e assina o requerimento. Os nossos vereadores não sabem. É duro falar em corrupção. Antigamente, do qual era contra, e sou até então, a privatização da funerária municipal. Qual o motivo? No passado havia muita corrupção por parte das funerárias. Era uma guerra, para os senhores que não têm, que chegou agora recentemente, daquela guerra do qual eu presenciei, correto? De corrupção, de retardar, ou adiantar, ou aumentar, atrasar o relógio para pegar aquelas pessoas com um poder aquisitivo maior, correto? Que não aguentavam pagar até então. Os pobres não tinham oportunidade. Era enterrado com muita gente, certo? Ninguém fazia aquele oba-oba. Inclusive, eu presenciei várias, inclusive da nossa, do passado da corporação, foi triste ver muitas coisas aí. Era guerra da corrupção, pagava para os determinados pessoas, os agentes, do qual solicitava para pegar a corrupção, pegava a parte dele. Mas me parece que até então, uma funcionária do qual está aqui nos autos, já com a sindicância concluída, e a responsabilidade é do novo prefeito, do nobre prefeito, do Sérgio Azevedo. Porque eu quero, inclusive, cumprimentar o procurador do passado, da gestão passada, e também a administração passada, que não passou a mão na cabeça dessa funcionária, que ela deveria ser demitida por bem do serviço público. Para os senhores que não sabem, não têm conhecimento desse fato, dessa sindicância que foi apurada e está aqui nos autos, com várias testemunhas, essa funcionária, ela desviou da funerária municipal um montante que não é da funerária municipal, é da população de Poços de Caldas. E nós, como representantes do povo, não podemos admitir. Senhores sabem, senhores vereadores, apenas uma funcionária, ela meteu a mão no dinheiro público na faixa de R$358 mil, que está aqui, comprovado nos autos. Agora, pergunto aos senhores, essa funcionária é digna de estar exercendo serviço público? Não pode, não pode, ela tem que ser demitida a bem do serviço público. Eu não compartilho com corrupção, não aceito, e essa funcionária, ela foi desviada de função, de onde ela trabalhava, onde ela meteu a mão no dinheiro público, que está aqui nos autos, através de sindicância, e está exercendo a função na prefeitura. Agora, concluindo, a sindicância, essa funcionária tem que ser demitida. Tá certo? Nos autos foi enviado através
para o Ministério Público, correto? Conforme o ex-procurador do município, o doutor Dalmo Luiz Rony da Silveira, até amigo, uma pessoa atuante, e a comissão sindicância decidiu pela abertura de processo administrativo disciplinar em face da funcionária pública municipal submencionada, como também agarro, olha que palavra bonita, agarro as recomendações dessa a fim de que se encaminhem os autos ao Ministério Público Local e à Delegacia Regional da Polícia Civil, situada nessa cidade, para as providências que entenderem cabíveis. Registra-se, publica a imprensa oficial do município, expede um xerox dos autos em sua íntegra, para que, da presente decisão dos órgãos suplicitados, a Secretaria Municipal do Controle Interno da cidade de Poços de Caldas, assinado pelo Dalmo. Ele já lavou as mãos, e o ex-prefeito. Agora compete ao Sérgio, se Deus quiser, essa funcionária não pode, seja onde for, foi comprovado, ela tem que ressarcir, esse é o meu pensamento. Se for contrariar os senhores, eu até peço desculpa. Tem que ser ressarcido do município, que o dinheiro não é da funerária, é o dinheiro nosso, é o dinheiro da família de Poços de Caldas, que custou naquelas horas tristes, está aqui constado nos autos. Dinheiro vivo que ela levou no bolso, R$358 mil. E a população tem que ter conhecimento através desse pedido de informação, do qual está aqui em minhas mãos, e essa funcionária tem que pagar pelo ato e a mão alheia que ela meteu na bolsa do nosso Poços Caldense. De forma que eu sou contra contra a corrupção, vou apoiar que essa funcionária não pertence mais ao município de Poços de Caldas, porque ela não merece respeito por parte da cidade de Poços de Caldas. Muito obrigado, senhor. Obrigado ao nobre vereador Paulo Eustáquio. Convidamos para o uso da tribuna nobre vereadora Maria Cecília Opípari. Senhor presidente, senhor secretário, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores, funcionários dessa casa. Senhor presidente, é só para mais uma vez deixar claro aqui nessa tribuna, registrando mais uma vez dentro dessa ata, de que quem causou confusão em fala não foi eu, não, foi o senhor prefeito municipal, que equivocadamente se posicionou dizendo de que o secretário de esportes tinha tido um projeto aprovado. E prontamente eu voltei à tribuna, senhor presidente, caros colegas vereadores, para dizer de que, como a fala dele foi muito mal informativa e desencontrada, as pessoas me procuraram aqui na Câmara dizendo de que poderia sim o secretário de esportes receber algum apoio, algum patrocínio no projeto. E aí, quando a gente vai pesquisar no site, senhor presidente, não se fala nada, até porque eu não tenho nem a resposta dos pedidos de informações que eu fiz em relação a esses projetos do DME de patrocínio, que até agora nós não recebemos as respostas aqui na Câmara, foi pedido prorrogação de prazo. Eu até não entendo, porque se já foram todos aprovados, eles tinham que dar resposta, né? Eu acho que já ficava até mais fácil para eu poder falar. E aí me causa estranheza dizer de que o secretário de esportes abriu mão, sendo que no site está falando que ele está desclassificado. E outra coisa, vereador, o senhor teve a oportunidade na terça-feira passada, eu acho que a sua administração está um pouco falha, está um pouco mais política, muito técnica, às vezes, né? Porque faltou a informação, o senhor teve duplamente a oportunidade de falar, que é a semana passada, e eu não coloco em suspeição, não. Tanto que eu vim a essa tribuna dizer realmente o que aconteceu. Então, quando o senhor fala, o senhor respeite meu posicionamento e não me coloque como se eu estivesse fazendo suspeição, porque em nenhum minuto eu fiz suspeição. Eu citei porque fui procurado por pessoas que se sentiram extremamente preocupados com aquela relação. Agora, se o problema é a fala do prefeito e o prefeito não sabe se pronunciar, não sabe se colocar para a pessoa, aí já é um problema político, técnico, administrativo, sabe lá se o que dessa administração. Que também me causa muita estranheza, caros colegas vereadores. Vocês acreditam que vai ter uma audiência pública do Plano Plurianual 2018-2021 e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018 e a Câmara nem foi convidada? Algum dos vereadores ficou sabendo disso? Isso que está circulando, senhor presidente, e a Câmara não é comunicada, nem convidada para participar, senhor presidente. Eu não entendo se essa administração está tanto técnica ou está muito política nesse momento, porque está faltando essa interlocução com a Câmara. Eu entendo de que é importante a audiência do Executivo, mas eu tenho certeza que os vereadores gostariam de participar.
Só que até agora nós não recebemos oficialmente nada, nenhum convite, senhor presidente. Isso daqui é publicado e divulgado aqui na cidade, mas a Câmara, legisladores como somos, que temos que aprovar esses projetos, nem como convidados, senhor presidente. Caro líder do prefeito, eu não entendo. Qual que é a dificuldade dos vereadores participarem de uma audiência pública dessa, ouvindo a população? É uma maneira até da gente se aproximar cada vez mais, entender quais são os pensamentos do Executivo. Agora a gente fica muito preocupado com essas questões e as falas desencontradas, que às vezes não chegam até a população. Eu fico preocupada. Eu queria até que o pessoal da Sá Bortolã estivesse aqui, porque eu fiquei preocupada com os dados. Né? 4.000 e poucas pessoas com câncer, eu acho que é muito preocupante. E eu acho que a gente não tem que fazer uma audiência pública nessa casa, vereador Paulo Tadeu, para a gente rever essas questões e saber se realmente as pessoas estão morrendo por radiação. Se no município de Poços de Caldas tem. Agora eu quero saber também uma coisa, como que nós vamos querer ampliar a comunicação? As instalações de antenas são fatos que têm que acontecer no município, infelizmente. Não pode ser no Bortolã, tem que seguir as regras, eu acho que tem que ser seguidas, mas se não pode no Bortolã, qual bairro que vai poder colocar? Porque se causa problemas de saúde para a população, não é só porque vai ficar fora do Bortolã que não vai causar problema para a população do Jardim Kennedy, da Zona Sul, da Zona Leste. Então, nós vamos priorizar, nós não vamos querer instalação de antena lá no Bortolã, mas nós vamos poder instalar antena lá na Zona Leste, na Zona Oeste. Então, acho que a gente tem que fazer um levantamento, um debate bem aprofundado, porque existe uma regulamentação de uma lei federal que tem que ser cumprida agora até até 20 de abril. E se o município ficar de fora? Nós temos uma única antena que está com problema, nós temos dificuldade em acesso à internet, os vereadores aqui que têm a parte da tecnologia sabem a dificuldade que tem, então nós temos que comprar esse problema e comprar essa briga. Se não pode no Bortolã, não pode em lugar nenhum. Porque eu fui uma das defensoras na época, quando se queria instalar uma empresa de queima de resíduos lá no Jardim Bortolã. Tentaram enfiar a goela abaixo no Jardim Bortolã, aqui na Câmara, e foi aprovada ainda pela administração anterior, do prefeito Paulo César Silva, qual eu era vereadora. E aprovou a instalação dessa queima de resíduos lá no Bortolã, e foi com muitas brigas e muitas discussões que eu comprei a briga lá e não deixei instalar. Só que aí o que acontece? Não pode lá, pode nos outros bairros. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. E nós precisamos debater, porque vai ter que instalar antena em algum lugar. Eu queria saber aonde que vai instalar. Porque a lei complementar, a lei federal, determina que tem que ser melhorada. Caros colegas vereadores, mais uma vez eu venho a essa tribuna para dizer da minha preocupação da SEI do DME. Está caminhando para ter alguns indiciamentos, está caminhando para ter alguns fechamentos em relação aos processos que estão tramitando todo aí, e eu espero, senhores vereadores, que quando a gente receber essas respostas desse resultado de investigação da SEI do DME, nós façamos a nossa parte aqui de cobrar que as autoridades pertinentes tomem ciência e que tomem as devidas providências. Agora eu fico muito preocupado, vereador Paulo Tadeu, eu recebi uma informação de que, logicamente, nós vamos ainda averiguar, mas que parece que não tem limite, né? A Copostos pode ocupar as quadras públicas, a Copostos, o prefeito não abre mão de ser diretor da Coposta, a diretoria entende que não pode, a lei orgânica, a Constituição Federal, não serve para nada, né? Porque nós estamos aqui falando, mas não serve para nada. Eu vou continuar sendo diretor da Copostos, eu vou continuar sendo prefeito, e não tem nenhum tipo de problema. E aí, gente, como é que vai ficar? Nós vamos ficar aqui vendo essas coisas acontecer? Eu peço para vocês, falem para o seu prefeito, leia as legislações pertinentes, e não ser tão turrão em dizer que ele pode tudo, que não é assim que funcionam as coisas, não. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre vereadora Maria Cecília Pípari. Convidamos o vereador Mauro Ivan de Oliveira para uso da tribuna. Nobre presidente, secretários, nobres vereadoras e nobres vereadores,
ao público presente aqui que nos assiste e via internet também. Eu venho aqui, através das fotos que estão aparecendo aí, vários moradores me procuraram aqui no Bosque do Mijolim, onde eu estive lá fazendo uma visita. E como vocês podem ver, no caminho já de entrada, alguns vândalos, algumas pessoas que estão traficando dentro do local, que é um local público, né? Para o pessoal lá ter uma área de lazer. Eles pegaram algumas árvores lá, derrubaram as árvores. Então ali se impede de passar uma viatura ou até algum carro da prefeitura que vá lá fazer alguma limpeza nesse local lá. Esse local é um lugar muito grande, né? Tem 4 entradas, né? E o povo lá falou que lá tem medo de ir, não tem iluminação, está há muito tempo lá, deixado aquele lugar lá. Eu encontrei lá várias pessoas usando droga, né? Eu cheguei lá na volta das 3 horas da tarde, né? Eu, embora sozinho, fiquei até constrangido e com medo lá. Tinha as crianças lá de 8, 9, 10 anos lá, usando entorpecente lá. Lá havia vários travesseiros, roupa de gente, né? Tinha mulher, criança, né? Então eu cheguei lá, deu até um espanto em todo mundo lá, saiu tudo correndo lá. Mas é um lugar que está muito abandonado, né? Eles arrancaram as traves do campo lá, roubaram as traves do campo lá. Os moradores falaram que lá de noite lá, sai até tiro lá dentro lá. Então a gente está pedindo que a prefeitura dê uma atenção naquele lugar lá, o senhor Alvo. O Mijolim pessoas ali boas morando ali, né? Mas que lá, aquele lugar lá está abandonado. Pedi uma secretária de esporte também lá, ao Paulista, que dê lá uma olhada naquele lugar lá. O lugar está completamente abandonado. Outra coisa que eu queria também aqui comentar aqui, logicamente, sou funcionário público, né? É um repúdio a tal de IPEC, né? Do senhor Meirelles, né? O senhor Meirelles, para quem não sabe, ele trabalhou na empresa JBS, que está envolvida, né? Na tal de escândalo da carne branca. A JBS deve à Previdência 1,5 bi. Então, eu queria ver se o senhor Meirelles vai cobrar dessa empresa, né, esse dinheiro aqui. Na calada da noite, o senhor, novo presidente da República, nos retirou os funcionários públicos e os funcionários da prefeitura também. Novamente agora eu vi na Rede Globo agora cedo, que ele na calada da noite também, eles vão fazer um artigo lá, que se os estados e as prefeituras não fizerem a sua previdência, daqui 6 meses também, ele volta tudo de novo. Por que não cobrar dessas empresas maiores, senhor Paulo Tadeu, o que está devendo da Previdência? E descontar apenas nos menores, nos professores, nos servidores públicos. O povo não pode ficar calado, porque eles estão na calada da noite, querendo empurrar goela abaixo essa Previdência, dessa PEC, até do meu ver, nojento. Muito obrigado a vocês aí. Obrigado, vereador Mauro Ivan. Registramos aqui a presença do secretário municipal de Serviços Públicos, Tiago Biagione, também do senhor José Damião, que é servidor também, ocupa cargo de confiança na prefeitura. Passamos a palavra ao vereador Wilson Rodrigues da Silva. Senhor presidente, secretário, senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa noite a todos, boa noite aos que nos acompanham aqui no plenário, aos que nos acompanham aqui pela internet. Primeiramente, eu quero estar falando a respeito do projeto de lei apresentado por mim hoje na explicação pessoal. E espero que esse projeto possa ser aprovado aí futuramente. Diz assim, traz aí na pauta do dia assim, oficializa a corrida pedestre Volta ao Cristo e dá outras providências. O que seria isso? A corrida Volta ao Cristo, ela, em conjunto com a Secretaria de Esportes, ela chama maratona, até hoje ela chama Maratona Volta ao Cristo, mas a maratona, ela tem que ter cerca de 42 quilômetros, a nossa tem 16. Então, a pedido do secretário
que citado foi aqui agora, depois também quero falar um pouco sobre isso. Eles me ajudaram a fazer essa transição de maratona para corrida de pedestre, porque ela tem um percurso menor, mas a mudança de maratona para corrida de pedestre não vai alterar em nada na grandeza da corrida que é. O que de fato eu queria ou quero com esse projeto apresentado é que a partir do ano que vem a premiação dos troféus, ou dos troféus, melhor dizendo, eu acho que o português correto é isso, e as medalhas, elas vão carregar, a intenção é essa, se aprovado for por essa casa, o troféu se chamará, e as medalhas também se chamarão, Senhor Olivino Martins Alvarenga, o Chico Corredor, que foi um dos idealizadores da corrida Volta ao Cristo. Então, esse projeto que nós trazemos aqui, quero agradecer a assessora, a Cláudia, que nos ajudou, o Paulista e o Caçarro também, que nos ajudaram, para que esse homem, que todos nós aqui sabemos da grandeza, daquilo que ele fez, daquilo que ele causou, o impacto que ele causou aqui dentro da nossa cidade, e o impacto positivo, possa receber esta justa homenagem. A gente sabe do carinho que as pessoas têm por ele. Antes de fazer esse projeto, claro, procurei a família dele para que, se de acordo eles estivessem, para que pudessem, então, dar essa homenagem, que, na minha opinião, modesta opinião, é uma justa homenagem, né? E, se assim acontecer, eu ficarei muito feliz, até porque é o meu primeiro projeto apresentado a esta casa. Então, que os senhores vereadores e senhoras vereadoras possam olhar com carinho para que nós possamos dar seguimento a tudo que nós estamos fazendo aí, por esse nome, Olivino Martins de Alvarenga, o Chico Corredor, né? E depois também, agradecendo também o Paulista e o Caçarro por tudo que eles fizeram aí para mim, também a casa, para a Isa Cristina, que também nos assessorou, obrigado, viu? Que nós possamos estar trazendo outras coisas aí para a gente poder chegar lá e ter um mandato bem legal, bastante produtivo, né? E a respeito do que hoje houve aqui um embate, eu também, na última sessão, eu tive a mesma impressão que o vereador teve, né? E eu fiquei sem saber muito se estaria correto, se não estaria correta a forma de se expressar, porque, às vezes, a forma que a gente se expressa no momento de estarmos acalorados pode trazer uma interpretação a nós de uma forma um pouco conturbada, e foi essa a impressão que eu tive também. Então, eu comungo aí das palavras, porque eu também pensei dessa forma. Se outra coisa for, tudo bem, a gente vai estar sabendo, porque eu também tive a mesma impressão, tá? E se não foi, aí a gente tem que ver, porque eu fiquei assim também, achando que era da mesma forma, tá bom? Então, hoje a minha explicação pessoal maior era sobre isso, e que vocês possam olhar com carinho, que eu vou ficar muito feliz aí de ter o primeiro projeto aprovado, tá bom? Muito obrigado aos senhores e às senhoras, uma boa noite a todos. Muito obrigado, vereador Wilson Rodrigues da Silva. Convidamos o vereador Álvaro Assunção Caiane para a explicação pessoal. Senhor presidente, senhores secretários, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, me traz hoje aqui a vereadora Maria Cecília Opipra. Ela falou com razão da falta de convite da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas para os senhores vereadores a participar da audiência pública, que se vai tratar sobre plurianual. O que é o plano plurianual? Ele é aprovado esse ano, ele funciona a partir de 2018, 19, 20 e 21. O novo prefeito vai entrar, o novo prefeito eleito, vai entrar com um ano, igual aconteceu agora, com o plano plurianual anterior. Então, foi uma falha da prefeitura. Eu não recebi nenhum convite até hoje, acho que nenhum vereador recebeu. Disse que colocou um convite lá na entrada lá da recepção, mas oficialmente o presidente da Câmara, meus diretores, vereadores, nós fomos parte da base, não recebemos nenhum convite.
Agora acontece o seguinte, esse plano plurianual vai vir para a Câmara também, a Câmara vai marcar audiência pública. A Câmara faz a parte dela, marca audiência também. Porque o Executivo faz a parte dele. Mas é uma questão de educação, bom orçamento, camaradagem, enfim, um trabalho já feito nesse sentido de aprovação do plano diretor, seria o convite do vereador participar. É uma coisa técnica, mas é importante a participação dos vereadores. Eu lamento, peço desculpa, eu espero que isso não aconteça mais, não podemos ser surpreendidos com a falta de um convite. E o convite eu estou convidando, o convite é amanhã, para o pessoal participar. Quem quiser participar, o vereador Lucas parece que sabia. Não? Então ninguém sabia aqui desses convites. Então está convidado amanhã, quem quiser participar. Quanto vou da Câmara aqui, tenho certeza disso, o presidente Antônio Carlos Pereira, uma pessoa honesta, uma pessoa democrática, uma pessoa aberta, transparente, vai convidar a população toda, inclusive o Executivo ele ia convidar. Então, acho que houve uma falha assim, peço desculpa, vereador Marcília, todos os vereadores, ao público presente, houve uma falha e vamos corrigir. A gente errou, tem que falar que errou e procurar consertar. O que me traz aqui é sobre o problema do Antônio Carlos, com muita propriedade, liderou o movimento aí, foi uma audiência pública sobre segurança. Hoje a segurança em Poste Caldas está muito difícil. Até lá perto onde mora o secretário Ricardo, a gente vai buscar água lá no Jolim, desce embaixo e assaltar dentro do reservatório de água lá, assalta a gente. Hoje é o terceiro assalto que eu fico sabendo assim, né, junto. Esse dia atrás foi lá na lotérica Verdão. O cara me procurou na hora lá, a pessoa soltou ele, enfiou um revólver no peito dele, pôs ele entrar lá dentro da lotérica. Aí houve aquele caso do Banco Itaú, que um monte de polícia, 20 polícia militar, um monte de viaturas lá, o pessoal que está atrás dos apartamentos. Parece que não prendendo ninguém até agora. E hoje, estou ali na Assis, olha, acabou de soltar aqui a lotérica aqui. Agora a lotérica falou, não, aquela lotérica o cara lutou aí com o ladrão, rolou para o chão, e até hoje não prendeu. Lá hoje é blindado, entrou 2 ladrões, um ficou na porta, com capacete, o outro foi lá na boca do caixa. Ainda bem que era começo do serviço, né? E catou que podia catar ali e sumiu. Daqui a pouco chegou a polícia. Agora, a gente está notando também que a polícia militar, como Natal você vê a polícia militar por todo lado. A polícia militar não está tão presente como se fosse. Porque a polícia militar é força ostensiva, tem que parecer, tem que ver. Então, a pessoa vendo a polícia ali, a pessoa já maneira. Nós estamos sentindo muito a ausência da força policial. Muitos anos, depois de 5 anos que eu vi domingo uma viatura policial andando no jardim ali Luminosa. Muitos anos. Confesso a vocês, muitos anos não vi isso aí. Então, a Força de Segurança, com a audiência pública do Antônio Carlos Pereira, eu apoiar todos os vereadores aqui, vai levantar esse problema que Poste Caldas. Eles acham que Poste Caldas é uma ilha de paz, ilha da fraternidade, uma maravilha. Não é. Poste Caldas é o Brasil, com todas as virtudes que o Brasil tem, e todos os defeitos são grandes que tem no Brasil, Poste Caldas tem igual. Falar, Poste Caldas é cidade moderna, essa Poste Caldas turística, isso aqui mais, o povo recebe bem. O povo é bom, mas vem gente fora, vem de outro lugar, não sei de onde vem. Acho que aqui é fronteira, cidade rica. Vão para Poste Caldas, que o negócio lá é bom. E vem para Poste Caldas. Então nós temos que preparar as forças aqui. O comércio está aqui, o Zé Paulo da Estação Comercial. Zé Paulo, olha, vários comerciantes. A Maeda lá da Cascatinha foi tratada 5 vezes. A minha vizinha ali na Rio Grande do Sul, a Janaína ali, foi tratada 4 vezes. Então está difícil. Nós estamos transformando aqui uma cidade de passos aqui, Poste Caldas. Então tem que ter as forças policiais duramente combater isso aí. É que o pessoal fala, você quer ver a polícia? No dia de 7 de setembro, você vê 1000 polícia militar do desfile. Acabou o desfile, você não acha mais ninguém. Antigamente tinha um desfile de Cosme Damião, 2 polícias andavam para a cidade aqui a pé, andavam para cá, andavam para lá, depois tinha as motos, hoje não estamos vendo mais isso. Então a gente está sentindo a falta das forças de segurança. Eu alertei ao prefeito hoje. O prefeito faz uma reunião com o pessoal todo, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, todos os organismos vivos de segurança, para dar um combate firme isso aí. Se perder o freio, perder a rédea, isso aí vira bagunça. Infelizmente, tem uma paz social grande, mas se não tiver vigilância, como diz o brigadeiro Eduardo Gomes, que falava assim, o preço da liberdade é eterna vigilância. A minha segurança é eterna vigilância. Então é só isso que eu ia falar. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Álvaro Caiani. A palavra agora ao vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor secretário, excelentíssimos vereadores e vereadoras, também o público presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Uma boa noite a todos. Gostaria aqui de tratar de alguns assuntos, minha fala é breve, objetiva, mas alguns assuntos que eu tenho que tocar. Primeiro assunto, referente à sessão anterior, quando foi apresentada a moção de repúdio à reforma da Previdência, até peço desculpa em retornar a esse assunto, mas eu preciso falar sobre ele, porque foi dito por alguém que eu não tinha assinado a moção de repúdio, e isso repercutiu aí na internet, em algumas reuniões, inclusive na escola onde eu trabalho, e também aí em alguns espaços aí da cidade, continuam falando sobre isso. Eu gostaria apenas de dizer que basta acessar o site da Câmara e observar lá quais foram os vereadores que votaram a favor da moção de repúdio à reforma da Previdência. E, na verdade, foram todos vereadores, com exceção do presidente, que tem, obviamente, a abstenção dele pela imparcialidade, mas todos os 14 vereadores votaram a favor da moção de repúdio apresentada aí na última sessão. Mas depois houve uma insistência para assinar a moção de repúdio, coisa que também nos trouxe uma surpresa, porque a assinatura, o voto, enfim, é livre. Mas também, mais uma vez, todos os vereadores, incluindo o presidente, assinaram essa moção de repúdio. Então, eu não vejo por que algumas pessoas insistem, muito preocupados talvez com a minha pessoa, insistem em continuar falando acerca disso. Então, apenas colocar que o meu voto também foi a favor, porque repudiamos também vários pontos, obviamente, da reforma da Previdência, embora entendemos que é preciso que exista alguma reforma, sem dúvida que é preciso, mas também repudiamos, apenas assinalando isto. Também, acerca, hoje houve a questão da audiência pública que eu havia sugerido, acerca da terceirização, retirei o requerimento para reformular o texto e apresentar na próxima sessão também uma audiência pública sobre a terceirização, ainda que já tenha sido aprovada, aguardando a sanção do excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, mas cabe sim a discussão nossa aqui e da população acerca da terceirização. Também gostaria de falar, houve duas respostas a questionamentos feitos por mim, um a respeito da pressão da água lá no Jardim São Paulo, no Alto Jardim São Paulo. Então, segundo a resposta, foi resolvido, havia um problema na válvula e foi sanado o problema. Muito bom isso, a gente fica feliz. Em relação também a um outro questionamento a respeito das vacinas na UPA, a vacina antitetânica e antirrábica, também houve a resposta, apenas aqui assinalando que a antirrábica realmente não tem aos finais de semana, sugerindo que, de acordo com as normas já existentes, que também seja oferecido aos finais de semana, que, embora não sejam vacinas emergenciais, mas são vacinas que precisam ser aplicadas no menor tempo possível. E, encerrando aqui, apenas ainda levantando o problema do pórtico, lá referente ao Marco Divisório, Vila Nossa Senhora do Brasil. Então, ali, vamos tentar sugerir ali para que aquele pórtico seja ocupado e realmente ocupe ali uma função importante para a nossa população. Por fim, na semana anterior, eu e o vereador Marcelo fizemos uma visita surpresa à Escola Vicentina Massa, e lá nós, conversando sobre vários problemas daquela escola, já fizemos, inclusive, algumas indicações para melhorias naquela escola. Agradeço a atenção de todos, uma boa noite, viva Cristo, viva o Brasil. Muito obrigado, vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa. Convidamos o vereador Joaquim Sebastião Alves.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente e quem nos assiste pela internet, quero aqui agradecer a presença do nosso secretário de Serviços Públicos, o Biagione, nosso amigo, o Damião, amigo de longa data de futebol, né, Damião? E obrigado por vocês terem vindo aqui. Presidente, o que me traz aqui na tribuna hoje é uns pedidos de informação que a gente recebe as respostas e a gente tem que passar isso para a população. Primeiro aqui, eu quero agradecer ao pessoal do DME, que me mandou uma resposta de um pedido meu, de um parquinho, lá na rua Adolfo Fantozzi, que eles tiveram no local, fizeram a troca de 3 lâmpadas, que melhorou muito a iluminação lá no parquinho. Então, a gente fica contente e agradece ao DME, através do amigo Alexandre Postal, sempre cordial com nós aqui, os vereadores. Obrigado. Também aqui uma luta minha de muitos anos, desde quando eu entrei aqui na Câmara Municipal, morador da Zona Leste Sul, e sabendo a dificuldade de uma escola estadual na nossa região, caro colega Marcelo, as pessoas se formam na Mariquinha Brochada, não tem uma escola estadual, tem que vir mais perto, aí na Chácara Alvorada. Muitos param de estudar, porque não tem condições de ir, outros não têm dinheiro para pagar ônibus, infelizmente. Então, o prefeito está atento aqui, me deu uma resposta que sim, que vai batalhar junto ao governo do Estado para poder trazer essa escola para o nosso município. Então, quero aqui agradecer o prefeito também por me mandar essa resposta, e uma resposta bastante boa. E também aqui do secretário Luiz Fernando Cortesano, uma indicação minha, um requerimento pedindo a implantação de uma pista de caminhada dentro do Jardim Itamaraty 2 e Jardim Itamaraty 3, porque é um local que muitas pessoas fazem caminhada e andam no meio da rua porque tem mato e não tem uma pista de caminhada. Também está providenciando para ser feito, espero que seja feito, que já é um pedido de muitas pessoas lá, de bastante tempo, lá da região lá, que não tem um local para fazer caminhada na região. Só que aqui eu perdoo ele, que ele pôs José Sebastião Alves, não tem problema, isso aí faz parte da... Né? Errou meu nome, mas o importante é a resposta que ele deu, muito boa. Também aqui, uma resposta também, do secretário também, o Luiz Fernando, com situação à estrutura da trincheira Tancredo Neves. Esses dias eu estava, um mês atrás, eu estava passando lá na trincheira e o pessoal me chamou para mostrar umas fendas que tem naquelas onde faz a ligação dos blocos de concreto. E gostei da resposta também, que eles foram lá, fotografaram e me mandaram as fotos lá. Aí as fotos, que tomará providência. Porque muita gente nos questionou e eu peguei e falei, não, o que eu posso fazer como vereador é fazer um requerimento, e eu fiz, e eles me mandaram a resposta, que também estão estudando lá para fazer uma melhoria lá na trincheira, falando que não existe perigo para a população lá, que pode ficar tranquilo. É isso que a gente quer saber para passar para o povo. Tem gente que pensa que vai cair, na verdade, não é, né? Isso aí, viu? Então, a gente fica contente também que o secretário tenha mandado uma resposta. O outro também aqui é da secretária de Educação. Falando aqui eu fiz um requerimento, né, pedindo informação sobre o programa Recriança. Aí me mandou aqui umas listagens aqui, os centros sociais, onde tem as recrianças, a quantidade de crianças. Então, a prioridade física do assistente, avaliação feita, a relação de abertura de novos núcleos, andamento, estudo para demanda, para avaliação real, a necessidade de ampliação do atendimento, importante. Tem muitas crianças sem, não está indo recriança porque é falta de vaga, né? E o outro aqui, também do Centro de Educação Infantil do município. A resposta também foi uma resposta boa. Também mostrando aqui para mim os 6 que tem no município, todos, quantidade de crianças certinho.
são bastante 6, né? Tudo. E é isso. Então, a gente, quando faz uma indicação, um requerimento, recebe a indicação, nós temos que vir aqui, isso que não é só para mostrar para o secretário que nós estamos atento, não, para mostrar também para a população que nos assiste e que nos cobra, que realmente a gente faz o trabalho nosso, né? Porque uma indicação, talvez você faz um requerimento até que aparece, talvez você faz um requerimento, faz uma matéria no jornal, né, na televisão, sempre está entrevistando nós aqui, mas indicação não aparece o nome do vereador. Aparece que você faz a indicação, leva para a pessoa que pediu, né? E aqui a pessoa talvez nem acompanhe. Agora, falando aqui, abertamente aqui para o povo, a gente sabe que a população também vê que nós fazemos indicações. Tá? E a resposta dos secretários que nos dão também é importante, porque aqui sabe se vai ser feito ou não. Tá, gente? Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Joaquim Sebastião Alves. Vereador Marcelo Heitor da Silva, com a palavra agora. Senhor presidente, caros vereadores, vereadoras, senhor secretário, público presente, aos funcionários da casa e também àqueles que nos acompanham pela internet, uma boa noite. O que me traz aqui à tribuna hoje, senhor presidente e nobres vereadores, é uma situação que fui questionado por vários moradores do bairro Santana e também ali mediações do bairro Jardim dos Estados, onde o Departamento Municipal de Água e Esgoto, né, onde nós temos ali o diretor Menezes, e aqui gostaria de ressaltar, né, a competência desse funcionário da casa, que conhece como poucos a questão do DEMAI. Mas a população eles têm sofrido ali, diante da situação, nessa troca, aliás, nessa substituição ali da canalização de água, e tem trago bastante transtorno. E me questionaram, e acredito que é pertinente, né, as reclamações, inclusive a foto aqui, ela mostra essa situação, no qual os moradores ali daqueles bairros tá tendo muita dificuldade por transitar, principalmente pelas calçadas, né? Haja visto que uma calçada assim é impossível uma criança, uma senhora, enfim, qualquer pessoa transitar. E é levada a caminhar pela rua, causando aí perigo de acidentes, né? Então, assim, essa preocupação me levou a questionar e acredito que e espero, né, que eles venham agora com uma nova equipe ali, trazendo reparos para as calçadas ali, também para as vias, para que evitem, né, acidentes e no qual o próprio executivo depois será cobrado. Então, acredito ser pertinente as questões que a população me trouxe e gostaria de compartilhar também com os nobres vereadores essa situação, e que eu espero que uma equipe já possa ser destinada para que seja feita essa manutenção. E também faço uso da tribuna para agradecer e dizer que fico feliz por ter, como aqui o nobre vereador Gustavo, ter um projeto, o primeiro projeto de lei aprovado, né? E fico feliz e agradeço aos nobres vereadores, a todos os funcionários da casa, pelo apoio, e certamente essa casa será lembrada também por esse voto, por essa lembrança que certamente representa para muitos algo importante, né? Então é o nosso papel aqui como representante da população, e agradeço mais uma vez a todos os vereadores. Meu muito obrigado, senhor vereador, todos, senhor presidente, uma boa noite. Obrigado, nobre vereador Marcelo Heitor da Silva. Convidamos agora o penúltimo vereador a ocupar a tribuna, vereador Gustavo Bonafé Costa.
Senhor presidente, caras colegas vereadoras, vereadores, público presente, público que nos assiste via internet, tratar de alguns assuntos. Primeiro também, apesar de executivo e legislativo serem poderes separados, né, senhor Álvaro? A gente tem que reconhecer que houve uma falha mesmo na convocação e no aviso da audiência pública que vai ser realizada, cujo tema é o início da construção do Plano Plurianual, né, o PPA. Então, peço desculpas por esse erro, que eu acredito que tenha vindo do Executivo, em não informar essa casa. E quando a gente fala informar, tem que ser avisado os vereadores individualmente, com comunicação formal sobre isso. Então, não tenho problema nenhum em pedir desculpas quando acontece isso, por mais que às vezes não está sob nossa responsabilidade. Dentro disso, eu também queria fazer um comentário sobre a situação que a gente teve com o secretário Paulista aqui. E aí, eu vou pedir licença, Cissa, para trazer a minha percepção sobre o que ocorreu, né? Chegou-se uma informação distorcida, né, para a senhora, e quando esse plenário estava com um considerável número de pessoas, que inclusive iam fazer parte da manifestação totalmente legítima, né, contra a reforma da Previdência, foi feito um discurso e que deu a entender de que o secretário tinha recebido realmente algum tipo de recurso, né? E aí, inclusive, eu fui depois questionado por algumas pessoas, isso é verdade, realmente procede? E eu fiquei assustado, porque se fosse verdade, realmente não era uma atitude bacana, independente de ter sido antes ou depois de nomeação do secretário. E aí depois... Oi? Não. Se ele teria recebido ou não. Deu a entender que ele teria, sim, recebido. E aí a senhora veio na tribuna e colocou que a informação tinha vindo distorcida. Mas o que me deixou chateado foi que a culpa acabou sendo do prefeito, do discurso confuso do prefeito. Mas a responsabilidade de passar a informação no plenário lotado foi da senhora vereadora. Então, eu só quero colocar, porque a população chegou e me questionou essa situação. E eu fiquei numa sinuca de bico, porque eu acho completamente errado qualquer gestor público receber repasse, mesmo que ele não tenha remuneração, mas no caso ele teria o apoio ali. Então, só colocar, porque no fim das contas parece que o prefeito foi culpado disso também. E não é. A informação foi trazida aqui de uma forma distorcida e acabou gerando esse mal-entendido. Então, só pontuar assim, mais como colega vereador mesmo, para que a gente não tenha esse tipo de situação, porque todo tipo de suposição ele tem que ser investigado, com certeza, mas a gente tem que ter a noção da nossa responsabilidade quando vem aqui. Mas aí o lado bom, vereadora Cissa, é que eu vim aqui também cobrar a mesa e o presidente para que a gente possa encaminhar a nossa comissão de estudos da legislação referente à proteção dos animais e tudo que tem em voga disso. Hoje a gente deu um primeiro passo no projeto de lei e eu agradeço muito o apoio de cada um dos vereadores nesse sentido, mas também gostaria de ver um encaminhamento dessa comissão para que eu, a vereadora Cissa e outros os vereadores que queiram fazer parte dessa comissão possam também aprofundar os estudos na legislação em proteção aos animais. E quando a gente fala de proteção aos animais, a gente não está olhando somente para os animais. Uma série de práticas ali podem trazer, inclusive, doenças para nós, seres humanos. Então, é uma situação muito mais ampla do que a gente pode imaginar. E aí, por fim, eu só quero trazer aqui um pouco sobre o anteprojeto de lei que eu apresentei na sessão de hoje, que dita a criação de um comitê de desburocratização do poder público municipal. E aí, senhor Paulo Tadeu, eu até achei que um comitê de desburocratização, parece que o comitê já é muito burocrático por si só, né? Mas os objetivos ali e a nomenclatura para encaixar dentro dessa proposta, elas são das mais nobres possíveis. A ideia desse comitê é que a gente tenha representantes
dos servidores do Legislativo, de entidades de classe que trabalham com bastante fluxo de documento e principalmente a participação de secretários que estão naquelas pastas que geram bastante tipo de informação dentro para a nossa sociedade. Então, a ideia desse comitê é mais do que fornecer melhorias no processo de prestação de serviço à população, que ele consiga inserir práticas diárias e rotineiras dentro dos próprios municipais e dentro das equipes de servidores municipais, para que a gente tenha cada vez mais uma cidade ágil em responder. A vereadora Cissa também trouxe vários questionamentos sobre, por exemplo, a questão do servidor, e todos os problemas causados pela falha no servidor. Então, esse comitê ele também visa criar plano B, plano C, para quando problemas de ordem técnica acontecerem, poderem ser sanados rapidamente pelos servidores públicos. Então, porque hoje a gente tem uma situação, vereador Marcelo, que é mais ou menos assim, a gente vai deixando as coisas acontecerem como elas sempre aconteceram. E não tem na rotina hoje da administração pública um espaço estruturado para a gente repensar esses processos, para adequar novas tecnologias que estão surgindo, cujo intuito final nada mais é do que prestar um bom serviço de qualidade para a população. Então, queria justificar esse anteprojeto também, agradecer a atenção de todos e desejar uma ótima noite de terça-feira. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gustavo Bonafé. O último inscrito, o vereador Pedro Magalhães. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, público que nos acompanham, o pessoal que está nos acompanhando também pela internet, o que me traz hoje à tribuna é falar sobre a moção, né, que apresentei aqui, o nosso repúdio à articulação, né, que está acontecendo ali no Congresso Nacional, a tentativa de anistiar, né, a prática criminosa, né, delituosa aí do Caixa 2. Senhor presidente, o Ministério Público Federal apresentou, né, no ano de 2016 a PL 4.850, contendo 10 medidas anticorrupção e foi aderida também por mais de 2 milhões de assinaturas em todo o país. Diante de uma nova lista de pedidos de investigação entregues recentemente pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal, na última terça-feira, no dia 14 de março, que inclui o nome de vários parlamentares e ministros de Estado. Nobre vereador Álvaro Canhani, 78 ex-executivos da empresa Odebrecht se tornaram delatores e passaram a colaborar com as investigações da Lava Jato. A mídia denuncia que um movimento suprapartidário foi reaberto no Congresso Nacional para buscar uma possível anistia à prática delituosa do Caixa 2. Nobre professor Carlos, é um abuso de poder, abre a porta para troca de favores. O Caixa 2 é em tudo negativo e nefasto para o processo democrático. Nesse sentido, que a Lava Jato nos mostra, as instituições funcionando, nos traz um sopro de esperança, de republicanismo, de desigualdade, de funcionamento das instituições e nos mostra que o Brasil pode sim dar certo. Devemos repudiar com firmeza um atentado à moralidade pública, afronta ao bom senso, no momento em que o país deseja uma nova justiça, uma nova política. Aqueles que querem voltar atrás e passar uma borracha para apagar ilícitos que foram praticados e que devem ser condenados. Não podemos deixar que sepulte o que sobra da nossa credibilidade. Então,
finalizo aqui minhas palavras, né, deixando aí mais acentuado o nosso repúdio, né, essa articulação que está acontecendo aí no Congresso Nacional para anistiar, né, essa prática criminosa. Então, não ao Caixa 2, não à anistia ao Caixa 2. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, vereador Pedro Magalhães. É o último inscrito. Antes da chamada final, nobres colegas, teremos quinta-feira, 17 horas, audiência pública a respeito do Estatuto da Pessoa com Deficiência, vereador Lucas Arruda. No dia 5 de abril, próxima semana, quarta-feira, a audiência pública da reforma da Previdência. No dia 6 de abril, quinta-feira, próxima semana, audiência pública de prestação de contas do SUS. Eu lamento, como presidente desta casa, o não recebimento de convite formal, nem à mesa, nem aos nobres colegas, para a audiência pública de amanhã, dia 29, no espaço da URCA, para tratar do Plano Plurianual de 2018-2021 e a LDO. Lamento. É uma falha imperdoável. Imperdoável. Porque a informação de que foi colocado no mural da Câmara não é o suficiente. Nós aqui não somos melhores do que ninguém, mas nós somos aqui representantes do povo. Então, nesse episódio, falhou, e o vereador Álvaro Caiano, como líder do prefeito, humildemente pediu desculpas, mas eu tenho que deixar aqui a minha insatisfação com a falha imperdoável, né, de a Câmara não ter sido formalmente convidada. Gostaria de saber se fosse o contrário, né, uma audiência pública aqui, eu vou colocar no mural da Prefeitura. Seria um desrespeito da nossa parte também. Então, eu encaro como um desrespeito, uma desconsideração, e já via mensagens aqui, falei com o secretário de governo, Celso Donato, a esse respeito, e ele reconheceu a falha, mas eu quero deixar aqui o nosso protesto, nosso descontentamento com essa falha imperdoável, no meu modo de entender, porque estamos no começo da legislatura, a Câmara tem se posicionado de uma forma cordial no trato com as coisas, né, a gente pode fazer dentro do respeito entre os poderes. Acho que nesse caso aí, infelizmente, não foi uma coisa que tenha contribuído para melhorar o relacionamento, muito pelo contrário. Eu queria também, já informamos sobre as audiências, terminando aqui, eu pediria aos vereadores, somente os vereadores que continuassem aqui, mas são 5 minutinhos, no máximo, é uma consulta que eu precisava fazer aos nobres colegas, não tem nada de proibitivo não, mas é apenas um assunto interno que eu gostaria de pedir, por gentileza, 5 minutinhos apenas, depois a gente, né, fica à vontade também aqui. Está já em prática a verificação de quórum. Nada mais havendo a tratar, sob as bênçãos de Deus, declaro encerrada a presente reunião e solicito a todos que, em pé, saúdem o pavilhão nacional com a salva de palmas.